Eita, Glória, picanha, é Nutella. Faraó, capricha aí que vai ser 7 anos de bênção. Só que essas 7 vacas magras significam que você vai depois enfrentar 7 anos de perrengue. Porque todo mundo passa por perrengue. Então, o que José, com toda a sabedoria dele, inventou? Né? Não sei se ele que inventou, já existia. Vamos criar uma reserva de emergência, Faraó. Como assim, José? Eu não tô te entendendo. Que papo é esse? Seguinte, Faraó. Tempos bons acontecem, mas tempos ruins também acontecem. Então, quando tá tudo bem, você junta uma grana para estar preparado para quando vier o momento ruim. E veio. E aí, o que aconteceu? Não só eles ficaram bem, isso eu acho louco. Não só eles, quando vieram os 7 anos ruins, eles tinham acumulado tanta coisa que eles tinham acúmulo para eles, tinham coisa do sábio, o sábio acumula coisas, né? Não, eu vou acumular porque eu sou um acumulador. Não, acumula para estar preparado, né? Para um momento difícil. Como as pessoas foram lá para comprar e eles lucraram. Eles tiveram lucro por ter sido inteligentes ali. Multiplicaram. Né? Sim. Quer ver? Vou dar um exemplo pro âmbito aqui empresarial. A escola que eu trabalhava, é uma escola que a diretora era fera e ela e o marido administravam muito bem. Todo mês eles pegavam uma parte do lucro e botavam para reserva de emergência. Todo mês. Aí botava. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Moral da história, todas as escolas ao redor foram quebrando. Isso é triste, mas é uma realidade. Foram quebrando, foram falindo. A nossa escola conseguiu sobreviver a pandemia inteira. E quando acabou a pandemia, as crianças dessas escolas que faliram vieram estudar aqui. Ou seja, sobreviveu e multiplicou depois. Por quê? Porque foi inteligente, mano. Caramba! E olha o que a Bíblia fala, né? Esse dia eu fiz até um exemplo numa palestra que eu tava dando, né? Palestra não, uma pregação numa igreja. Eu falei assim, faz isso aqui, O menor que você conseguir, o mínimo assim, bem pequenininho. O menor que você conseguir ainda é pelo menos 100 vezes maior do que o cérebro de uma formiga. E aí Deus fala, ô Duda, ô filho de Deus, vem aqui, meu filho. Tá vendo a formiga ali? Aprende com ela, criatura. Caramba, Duda, tá vendo que a formiga é inteligente? O que ela faz? Ela, quando tá lá no verão, ela junta os mantimentos, porque ela sabe que o inverno vai chegar. Agora você, jamanta, teu cérebro, tamanho de uma anta, de uma manga, e não tem inteligência pra isso, né? Tamanho de uma manga é uma anta. E assim, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Que esse é o nosso grande problema, né? E quando a gente fala da vida financeira, eu tava pensando quando você estava falando, que quanto mais novo a gente é, mais disposição a gente tem de tá nos anos de fartura, né? E de conseguir fazer o dinheiro multiplicar. Pra depois e ter energia pra trabalhar mais e render tudo, né? Então agora é o momento de realmente é a hora. Guardar, né? Tem muita coisa legal que a gente tá aprendendo aqui. E a gente tem algumas contribuições aí do público. Manda. Então vamos colocar aqui na tela e aí a gente vai comentando, tá bom? Coisas que são do saldo extra, interações né? ali do saldo extra. Coloca aí, Fabrício. Olha lá. A gente faz o @anônimo, né? Pra não ter pra não divulgar ninguém. Deve ter eu aí no meio. Mentira, não tem nada não. Você escreveu todos. Hoje sou eu aqui. Eu reconheço essa letra, é sua. Vai. É Arial 14. Eu vou criar um perfil, @anônimo. Vejo amigos que ganham exatamente o mesmo que eu e vivem em um mundo paralelo, viajam pra fora, comem fora praticamente toda semana. Me pergunto se eles são endividados ou sabem mesmo administrar o dinheiro. Depende aí, né? Tem muitas variáveis, né? Sim, mas tem muita gente que vive nesse mundo paralelo. E aí, uma coisa, né, que às vezes as pessoas falam, pô, Duda, você fica reclamando aí de ostentação, que eu não posso gastar, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Se eu sou pobre, mas eu tenho o mesmo tênis que o rico, que bom, tô feliz. Se eu sou pobre e vou na mesma balada que o rico? Que bom, tô feliz. Eu tenho as mesmas coisas que o rico? Tudo bem, eu tô feliz, eu tô curtindo a vida, tá? Parabéns. A diferença é que o rico tem dinheiro. Então, se você for mandado embora, nada disso vai te salvar e você vai virar estatística aqui no Brasil. Mais um brasileiro lascado na desgraça, por quê? Porque quis ter as coisas que o rico tinha sem ter o patrimônio primeiro. Então, você pode estar curtindo, pode ser que essas pessoas aí, estão comendo fora, estão viajando toda hora. Só que se ele for um endividado e ele perder o emprego, tá na roça. Agora,
O rico não. O rico também faz isso, come fora e tal. Mas ele está resguardado com uma reserva de emergência, com um patrimônio. E eu não tô falando que você tem que ficar rico para curtir a vida. Só tô falando que você tem que pelo menos montar o seu pé de meia. Monta ali 10 mil, 20 mil. Aí você começa a curtir mais a vida com folga. O problema é você curtir a vida e entra de novo naquelas duas fases. A fase de acumular e a fase de usufruir. Se você quer usufruir sem ter acumulado e montado um pé de meia... Vai dar ruim, né? É fogo, né? Porque a própria palavra acumular já tem já dá um certo mal-estar, né? Porque, a Bíblia fala que a gente tem que acumular no céu e não na terra. Só que é o que eu sempre falo, a Bíblia é um livro enorme. Não adianta você pegar esse versículo aqui, que Deus estava dando indireta para os fariseus, né? Tirar do contexto e falar, viu? A Bíblia fala que eu não posso... Não, negativo. Texto fora do contexto, tem que entender o contexto geral. Pô, quer ver? Eu gosto muito daquele texto de Timóteo, né? Que ele fala alguma coisa assim. Porque a Bíblia... Por que a Bíblia, a meu ver, né? Ela pega tão pesado com o dinheiro? Porque se você não está muito bem fundamentado em Deus, o dinheiro te afasta. Total. Né? Porque hoje em dia muitas coisas são resolvidas com dinheiro. Então você tem uma tendência a depender menos de Deus quando você tem muito dinheiro, né? Aí a pessoa começa a achar que é pecado, vê até ali, né, ó. Ser rico é pecado, né, que tá escrito ali, né? Então Entenda quais os planos de Deus para sua vida financeira. Não é pecado ser rico, né? Hope Hour Cortes é assim, direto e com propósito. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho.